Olá, espaçonauta! O telescópio espacial James Webb encontra uma fonte de carbono na superfície da Lua Europa de Júpiter. Isso é uma coisa, pessoal, muito significativa. A gente vive falando sobre a questão de buscar vida aí no universo e, às vezes, em nosso próprio quintal estelar, dentro do sistema solar, pode existir vida. Falamos disso aqui quando mostramos um vídeo sobre a lua de Saturno, Titã, que é enigmática, possui água na superfície. Inclusive, esse vídeo está aí no canal para você assistir. Há pouco tempo, o telescópio espacial James Webb tirou um espectro de um exoplaneta que a gente chama de subnetuno, que é um planeta que está entre o tamanho da Terra e o tamanho de Netuno, igual nós não temos nenhum no sistema solar. Porém, agora, o James Webb analisa Europa, uma das luas mais enigmáticas do nosso sistema solar, que juntamente com Titã, Ganímedes e Encélado é forte candidata à vida. Vamos entender tudo o que aconteceu aqui com James Webb? É o seguinte, pessoal, a gente sabe aí que a Europa é um dos poucos mundos aí do nosso sistema solar que podem potencialmente abrigar condições adequadas para a vida. Sobretudo vida marinha, né? Pesquisas anteriores já mostraram que sobre a crosta de água gelada existe um oceano salgado líquido com fundo marinho rochoso. Que acontece? A Europa é um planeta que tem uma crosta grande de gelo e por baixo dessa crosta de gelo existe um oceano marinho. E é ali, nesse oceano, que os astrônomos acreditam que pode existir vida. Então, usando aí dados captados aí pelo telescópio espacial James Webb, os cientistas identificaram dióxido de carbono, CO2, em uma região específica aí da superfície gelada de Europa. A análise aí desses dados indica que este carbono provavelmente se originou no subsolo do oceano e não foi entregue por nenhum meteorito ou outras fontes externas, ou seja, não veio parar ali. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para quem acompanha o canal vai lembrar disso. A Chandrayaan-3 encontrou enxofre na Lua, não foi isso? Uma das causas prováveis para esse enxofre estar lá pode ser que veio aí em asteroides que caíram na Lua. Nesse caso de Europa aqui, já foi descartada essa questão de ser meteorito. E eles acreditam que o carbono provavelmente se originou dentro do próprio planeta, dentro da própria Lua, o CO2. E isso é muito interessante, gente. A gente, quando respira, a gente produz exatamente o CO2. O CO2 é um dos biomarcadores, né, dos bioindicadores, vamos dizer assim. Ah, tá, nerd, mas existem outros processos que podem produzir CO2. Sim, de fato. Mas também a vida pode produzir CO2. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, a gente já falou isso aqui, que aqui na Terra, o fitoplâncton, por exemplo, produz CO2. Fitoplâncton são as algas marinhas. E aí? Se lá em Europa tiver alga marinha, quer dizer que nós não estamos sozinhos, nós somos o único planeta no sistema solar onde a vida ocorreu. Isso é muito interessante, né? Então, voltando aqui à questão das análises aí, eles acreditam que esse CO2, esse carbono, foi depositado numa escala de tempo geologicamente recente nessa região aí de Europa. Essa descoberta ela tem muitas implicações importantes justamente para a potencial habitabilidade desses oceanos de Europa. Então, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é o seguinte. Aqui a gente tem na primeira imagem aqui, feita pela NIRCam, que é a câmara de infravermelho próximo do James Webb, um mapa da superfície de Europa. E aqui a gente tem três imagens que são, de fato, tiradas de dados do NIR-SPEC, que é o espectrógrafo de infravermelho próximo aí do James Webb. Então, a NIRCam, que é a câmara de infravermelho próximo, e o espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb. Que acontece? Aqui a gente tá denotando a composição dos pixels brancos. Tá vendo aqui nessa imagem, essa mancha branca aí, na primeira imagem aí, algo que parece com nuvens ali, aquela imagem branca? E nas próximas imagens a gente tem aí
pontinhos brancos aí. Então, esses pixels brancos, esses pontos brancos, correspondem ao dióxido de carbono na região de grande escala aí do terreno caótico perturbado, conhecida como Tara Régio, com concentrações adicionais em porções da região caótica Paues Régio, que é a figura da esquerda aqui. Já o segundo e terceiro, a segunda e terceira imagens aqui mostram evidências de dióxido de carbono cristalino, enquanto o último painel é uma forma complexa e amorfa de dióxido de carbono. Aqui na Terra, a vida ela provém de uma grande diversidade química. Quanto maior a diversidade, melhor, não é? Mas nossa vida ela é baseada na química do carbono, a gente sabe disso. Então, compreender aí, na verdade, a química desse oceano de Europa pode nos ajudar a determinar se lá é hostil à vida ou é amigável à vida, como a gente conhece ela aqui na Terra. Ou seja, se lá seu ambiente é propício à vida como a gente conhece aqui na Terra, ou se pode ser um lugar ruim para a vida. O que é importante agora é que a gente tem provas observacionais de que o carbono que a gente viu aí na superfície de Europa veio do oceano. Isso não é uma coisa comum, não é uma coisa trivial. O carbono é um elemento biologicamente essencial para a vida como a gente conhece. Isso é muito bacana, galera. Isso é muito bacana. Quer dizer que no nosso próprio quintal cósmico, a vida pode ter eclodido e a gente pode estar perto, muito perto de provar isso. Isso é muito bacana. A NASA vai lançar aí, a gente sabe, uma missão em breve, chamada Europa Clipper, né? Ela deve ser lançada em outubro do ano que vem, de 2024, exatamente para estudar a Lua Europa. E com esses dados aí, assim, imagina como é que tá aqui a tensão da gente para ver isso acontecer, hein, galera? Pois é. O Webb descobriu, na verdade, que a superfície de Europa ali, na superfície de Europa, o dióxido de carbono, ele é mais abundante nessa região que eu falei ali, chamada Tara Régio. É uma área geologicamente jovem, do terreno ali, ele é geologicamente jovem e geralmente recapeado com um terreno de cálcio. É um terreno que a gente sabe que a Europa ali tem aquelas fissuras, aquelas linhas, inclusive por onde ocorrem as plumas de Europa, famosas plumas de Europa. Essa área ali é justamente uma área de fraturas que foi recomposta pelo próprio gelo e refraturou. Então, por isso que a gente fala em recapeamento, como se fosse coisa de asfalto. Você tem ali o asfalto quebrado, vem e passa ali uma camada de asfalto e você recapear. Então, é como se ali ela fosse recapeada pela própria água que jorrava e foi preenchida. E exatamente ali foi encontrada essa maior concentração aí de dióxido de carbono. Quer dizer, então, que ele provém de algum lugar nas profundezas do oceano. Deu para entender agora por que a gente está falando isso, por que os astrônomos estão afirmando isso e por que a gente está tão eufórico com essa observação do Webb? Isso é fantástico, galera. Coisa sabe, acho que a gente está caminhando a passos largos para descobrir vida. E mais legal ainda, talvez vida no nosso próprio sistema solar. Essa superfície de gelo aí que foi rompida, né, ocorreu entre ela e o oceano uma troca de material, que é o que eu acabei de falar. O oceano subiu, recompôs a camada ali, e por isso pode ser que esse dióxido de carbono que estava nas profundezas aí foi depositado. As equipes aí de cientistas que identificaram o dióxido de carbono, na verdade não foi uma equipe, duas equipes distintas trabalhando distintamente com os mesmos dados, chegaram à mesma conclusão e identificaram o dióxido de carbono. Isso também é uma coisa fantástica, porque traz robustez a esse tipo de trabalho. Uma outra coisa, um outro dado muito legal é o seguinte: o dióxido de carbono ele não é estável na superfície da Europa, e ele se dissipa ali rapidamente. Então, devido a isso, os cientistas dizem que provavelmente ele tenha sido fornecido numa escala de tempo geologicamente recente,
Uma conclusão aí que é reforçada, inclusive, pela grande concentração numa região de terreno bem jovem. Isso também é uma observação incrível. Essas observações levaram apenas alguns minutos do tempo aí do James Webb. E mesmo com esse curto período de tempo, foi possível fazer essa descoberta realmente grandiosa. O trabalho dá uma primeira dica aí de toda a incrível ciência do sistema solar que a gente ainda vai poder observar aí com o telescópio espacial James Webb. A gente sabe, né, galera, que o James Webb ele está revolucionando tudo que a gente conhece, ele está nos dando uma nova perspectiva, né? E não poderia ser diferente, né? As equipes aí também procuraram evidências de uma nuvem de vapor de água em erupção da superfície de Europa, que são aquelas plumas que a gente já falou que existem ali, como se fossem os geysers aí do Parque Yellowstone, né? No entanto, encontrar provas definitivas tem sido mais difíceis. A gente viu que o James Webb, inclusive, observou uma pluma e mostrou que ela se estende por vários quilômetros ali em Encélado, de Saturno. E é isso que eles estão fazendo agora, buscando por evidências da pluma em Europa, que eles também sabem que ocorre, só que eles querem deixar isso provado. Essas descobertas, com certeza, vão ajudar aí, vão servir de grande informação aí para a futura missão Europa Clipper, que eu mal posso esperar. E você? Tá curioso? Quer saber? Tá louco para chegar em Europa Clipper? Pois é, vamos rezar para esse tempo passar rápido aí para a gente ver essa missão chegar em Júpiter e trazer grandes notícias para a gente. Fala para mim o que você achou desse vídeo. Você acha que tem vida em Europa? Eu sempre achei que os oceanos aí dessas luas como Europa e Encélado abrigavam vida oceânica. Quero saber a sua opinião. Você acha também? E se você curte o que a gente faz aqui, gosta do nosso trabalho, faz o seguinte, vem ser membro do nosso canal, vem se tornar um espaçonauta de carteirinha, é muito fácil. Clica aí no botão Seja Membro. A partir de R$ 4,99, você vai obter vários benefícios no canal e ainda vai ajudar o nosso canal a se manter. Bacana demais, não é? Então, te aguardo lá no nosso clube de membros. Vem ser espaçonauta de carteirinha, rapaz. Corre lá, rapaz. Grande abraço.